O Batman ganha de todo mundo com preparo. Essa é talvez uma das frases que eu menos gosto no meio nerd, porque eu acho que ela limita o Batman como personagem. Todo super-herói sempre tem algum dilema, sempre tem alguma dificuldade, seja ela física, emocional, psicológica, familiar, etc, etc, etc. Então, por conta disso, eu acho que transformar o Batman só nessa figura mitológica de power scaling, uma desgraça pro personagem. Tem muita gente que não gosta do Batman pelo simples fato dele ser rico, já começa daí. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque realmente tem... Enfim, é uma discussão completamente fora do que eu quero trazer aqui. O que eu quero dizer é, eu não gosto da frase o Batman ganha de todo mundo com preparo, e é por isso que hoje eu tô aqui pra falar do que acontece quando você tem um Batman sem preparo, um Batman sem Batfamília, um Batman sem jato, sem Batmóvel, um Batman que basicamente tem o Alfred, pão e água. É isso que eu quero trazer aqui pra vocês hoje, pra falar de Batman Veneno. Essa é uma história que se passa ali no segundo ano de carreira do Batman. O Bruce ainda não é esse cara super experiente, cheio de conexões, cheio de amigos, cheio de aliados. E ao mesmo tempo, essa história, ela toca em 3 pontos que eu acho super interessantes, que é lidar com o luto, paternidade e superação de vícios. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tudo começa em mais uma noite chuvosa em Gotham. Na verdade, pra ser bem honesto, eu não lembro de alguma história que tenha tido sol em Gotham. Mas, enfim, é uma noite chuvosa, o Batman tá investigando mais um caso, que parece ser um caso simples. Ele tá há 2 dias procurando uma garotinha que foi sequestrada e finalmente chegou até o último paradeiro que os sequestradores deixaram de pistas, né? Ele chega até a galeria de esgoto subterrânea de Gotham e até então parece ser só mais um caso normal. O problema começa quando ele encontra a garotinha. A pequena Cissy Porter estava ali, amarrada a uma cadeira, dentro de uma sala na galeria subterrânea. Quando o Batman chega para salvar ela, um pedaço da instalação desmorona, colocando um bloco de concreto de mais ou menos 280 quilos entre ele e a criança. Mas tá tudo bem, o Batman é super forte, o Batman é poderoso, ele com preparo ganha de todo mundo, não é verdade? Pois é, né? Acontece que nesse caso, pro azar da pequena Cissy Porter, o Batman não era forte o suficiente. O Batman não teve preparo suficiente. Então tudo que ele pôde fazer, depois de tentar mover o pedregulho e não conseguir afastar nenhum centímetro que fosse, foi assistir a pequena garotinha morrer afogada, lentamente, agonizando na frente dele. Isso mexe profundamente com Bruce, porque até aquele ponto ele ainda não havia falhado com ninguém, ele ainda não havia perdido ninguém pro simples azar. Isso mexe muito com a mente dele. Ele volta pra mansão completamente transtornado. Ele fica se questionando como foi que eu deixei isso acontecer. Ela era só uma criança e eu falhei. E o Alfred até repreende ele. Patrão Bruce, você realmente achou que nunca na sua pequena cruzada contra o crime você fosse encontrar uma situação que você não pudesse vencer? Você realmente foi arrogante nesse nível de achar que você sempre conseguiria salvar todo mundo independente da situação? E aí, tentando ainda entender o que aconteceu, o Bruce acaba entrando num processo de luto, inconscientemente. Ele não aceita que ele falhou, ele não consegue processar que isso aconteceu. Então ele vai de forma lenta, sofrida, quase que se punindo até a casa do Dr. Porter, o pai da garotinha que foi morta. Quando ele chega lá, acontece uma parada que pra qualquer pessoa seria evidente que tem algo errado, mas devido à condição atual do Batman, ele não percebe. O pai da garotinha não dá a mínima que ela morreu. O Batman chega e fala: olha, eu infelizmente não consegui salvar a sua filha. E o doutor só vira pra ele e fala: tá tudo bem, eu sei que você fez o seu melhor. Ela viveu bem os 10 anos de vida que ela teve. Enfim, eu tô quase terminando aqui o meu projeto. Isso já deveria ser uma red flag fortíssima pra qualquer pessoa. Mas o mental do Batman tava tão abalado que ele só... ok, o que você tá trabalhando? Era isso que os sequestradores queriam? E aí o Dr. Porter começa a falar do grande projeto dele. Ele tava ali desenvolvendo um comprimido que supostamente daria força pra uma pessoa equivalente à força do Superman, com apenas
uma única dose. E o Batman fica olhando aquilo e o doutor vai provocando ele. E fala, quem sabe se você não tivesse um desses, talvez você até conseguisse salvar a minha filha, não é mesmo? E o Batman fica ali olhando pro comprimido, tentado, pensando na possibilidade, ponderando o que teria acontecido se ele tivesse esse comprimido, se ele tivesse chegado mais cedo. Só que ele não tem tempo de pensar nisso direito, porque logo ele percebe que estão invadindo a casa do Dr. Porter. Então ele tira o Dr. Porter da frente e logo se prepara para lutar contra um dos sequestradores da Cici que vieram terminar o serviço. Ele sai na porrada com um dos caras, nocauteia ele e vê que o outro tá num caminhão do lado de fora da casa. Ele pula pela janela, vai até o caminhão e se segura no teto tentando descobrir para onde o cara vai. Só que nisso ele acaba sendo arremessado para fora do caminhão e mais uma vez ele falha. E isso só vai colocando ele numa espiral de culpa, de ressentimento, de fracasso, de desespero. Quando ele volta pra Batcaverna depois de ter falhado pela segunda vez em capturar os sequestradores, ele tenta a todo custo provar pra si mesmo que aquela situação poderia ter sido resolvida. Quando ele chega na Batcaverna, ele tenta levantar um peso aproximado ao do bloco de concreto que impediu que ele salvasse a Cici, só pra tentar provar pra si mesmo que ele era capaz e que tinha havido algum erro. Ele não poderia ter falhado, aquele peso não era tanta coisa assim. Quando ele tenta levantar, ele distende um músculo do ombro. Ele tá tão cego de raiva e de frustração, ele tá já no estágio de negação do luto. Ele não consegue aceitar que ele fracassou. Pilhado por esse desespero, ele convence o Alfred a sair rodando com ele pela cidade. Ele vai até onde o caminhão bateu e derrubou ele, e ele consegue encontrar traços de tinta do caminhão, vai até a loja de carros que fez a pintura do caminhão, suborna o dono da loja para tentar descobrir os contatos e tal, e o Alfred fala para ele o tempo todo: Patrão Bruce, você já fez o suficiente, vai dormir, vai descansar, amanhã você continua, você já tá acordado há quase 48 horas. E ele: não, eu não posso descansar, tem 2 assassinos de criança à solta por aí, e eu aqui errando e cometendo erros e fracassando, eu não posso deixar isso acontecer. E se eles sequestrarem outra criança, e se eles fizerem de novo? E finalmente chega até onde os sequestradores estavam escondidos. O Alfred ainda vira pra ele e fala: olha, Patrão Bruce, eu não queria dizer nada, mas eu acho que o senhor tá um pouco apegado demais com esse caso. Tá fazendo mal pra você, você não tá pensando direito, e se você continuar desse jeito e você acabar se ferindo gravemente, eu não vou estar aqui pra te salvar você não. Sendo bem honesto, eu não acho que vale a pena eu continuar investindo nesse cenário aqui. Isso daqui tá insalubre pra você e pra mim. E o Bruce, tá, beleza, legal. Ele vai lá, bota o traje e vai enfrentar os caras. Lembrando que isso mal passou um dia pro outro. A menina morreu ontem, hoje ele já tá com o ombro deslocado, tentando enfrentar os caras que sequestraram ela. Quando ele entra no apartamento, ele toma um apavoro, porque o braço dele não tá bom, então ele não consegue lutar nem reagir direito. Os caras pegam ele pra enfiar a porrada, e a única solução que ele tem pra escapar dali é pegar e tomar um soco bem calculado pra se jogar pela janela e conseguir fugir dali em segurança. E no que ele faz isso, ele começa a alucinar sobre como ele é mais fraco que o Superman, sobre como o Alfred estava certo em dizer que ele não era capaz, e isso tudo vai pesando na mente dele, até que ele toma uma decisão. Naquela mesma noite, ele vai até a casa do Dr. Porter e pergunta dele: então, qual é a desses comprimidos? Eu quero experimentar. E o Dr. Porter prontamente oferece pra ele um pacote com 30 comprimidos, falando: aqui tem um estoque pro mês inteiro, não vai exagerar, toma um por dia que tu vai se sentir como novo. O Bruce chega em casa, olha para aqueles comprimidos, bota um pra dentro e tenta levantar o peso. Ele levanta com uma mão, uma única mão é suficiente para ele levantar aquele peso de 280 quilos. E aí você pensa, ok, ele vai se sentir mais culpado por ter deixado a menina morrer, ou ele vai começar a estranhar a fórmula que o doutor fez? Nenhum nem outro. Ele fica obcecado pelo poder. A partir do momento que ele conseguiu uma forma de superar o que até então era uma fraqueza dele, que era essa limitação física, ele passa a explorar esse poder como uma forma de punição, uma forma de controle sobre os outros. Depois que ele sai da Batcaverna, com a recém-descoberta força que ele ganhou, ele vai pra cima de todos os bandidos. Ele invade o bar em que os sequestradores da Cici estavam e enfia a porrada em todos eles. E ali acaba a história, com o Batman dando uma gargalhada horrenda, gutural. Ele não é mais um herói, ele é uma criatura.
Passados 2 meses, se eu não me engano, o Bruce já não usa mais o traje. Ele bota apenas um sobretudo, um chapéu e sai entrando de bar em bar, batendo em todos os criminosos, inclusive aqueles que já saíram da cadeia e já cumpriram a sua pena. E ele faz ameaças sádicas, ele fala sobre extrapolar limites morais e ele conta tudo isso gargalhando, porque pra ele, agora ele é a lei. Se ele tem poder, ele tem o direito de decidir quem tá certo e quem tá errado. E o Alfred vê isso e fala pra ele: patrão Bruce, eu não acho que isso seja certo. Você tá indo atrás de homens que já cumpriram a pena, você tá indo atrás de homens que você nem sabe se são criminosos, e você decide quem tá certo e quem tá errado? E outra, por que agora você fica malhando o dia inteiro? Eu trouxe os livros que você pediu, as enciclopédias, e elas estão aí há meses e você não leu nenhuma. Batman, eu não tenho tempo pra ler, eu tenho que ficar forte. Eu tenho que continuar malhando. O que você sabe sobre criminosos, Alfred? Você fica aí defendendo, você é parte do problema. Você fica defendendo esses bandidos e você não valoriza o que eu faço. E o Alfred realmente, né? Mas é assim, se tu tem tanto orgulho, tem tanta certeza do que tu tá fazendo, por que tu não bota mais o traje? Talvez, no fundo do teu subconsciente, tu saiba que o que tu tá fazendo é errado. Talvez, de alguma forma, o Alfred acreditava, a mente do Bruce sabia que tinha algo de errado e estava tentando meio que preservar aquela parte do Bruce que é o Batman. E por isso ele estava saindo de cara limpa na rua. Porque assim, ele não ia sujar a reputação do Batman, caso ele precisasse. Mas aí o Bruce só fica ainda mais irritado. Ele nem percebe que naquele momento o Alfred se demitiu. E o Bruce, agindo igual uma criança birrenta, ele bota o traje de Batman só pra provar pro Alfred que ele ainda tem algum grau de autocontrole e sabe o que tá fazendo. E, bom, ele vai até a casa do Dr. Porter pra conseguir informações. Mas na verdade a gente sabe que ele tá ali pra pegar mais comprimidos e ficar ainda mais forte, certo? Chegando lá, a gente é apresentado a um novo personagem, que é o General Slaycroft. O General apresenta pro Bruce um projeto novo que ele tem de tornar Gotham mais segura, tornar o país mais seguro, e é por isso que ele tá investindo tanto no projeto do Dr. Porter. E o Batman ouve tudo isso completamente alheio. Ele não dá a mínima pro que tá acontecendo ali. Ele só quer o comprimido dele. E o Dr. Porter ainda provoca ele falando: pois é, né? Eu fiquei sabendo que os 2 caras que mataram minha filha, os 2 sequestradores, eles fugiram da cadeia. O Bruce, eles saíram nesse meio. Tá. Quando menciona a menina, o Batman, ele não esboça a menor reação. Ele lembra do que aconteceu, ele sabe o que aconteceu. De alguma forma, no fundo do subconsciente dele, ele sente que ele tem culpa, mas ele não esboça nada. Ele só quer o comprimido dele pra ir embora. Aí acontece uma das reviravoltas mais interessantes dessa história. Talvez ela fosse até previsível para alguns, mas eu ainda acho ela muito maneira, que é quando o Batman sai da casa do Dr. Porter, depois do Dr. Porter falar que não precisa ir investigar os 2 sequestradores, o Batman já tá do lado de fora da casa, batendo em quem ele acredita que seja um vagabundo, mas na verdade é o filho do General Slaycroft, o Timothy, e o Dr. Porter fala pro General, ainda dentro de casa, sem que o Batman pudesse ouvir: mais algumas semanas e ele será nosso. Isso te faz perceber o seguinte: toda a situação, desde o sequestro da Cici, foi armada pelo próprio Dr. Porter e pelo General Slaycroft. Desde o começo, o alvo deles sempre foi o Batman. Se o Batman tá completamente drogado e completamente submisso ao Dr. Porter, ele não é uma ameaça, ele não pode impedir os 2. Então é por isso que o Dr. Porter criou toda essa situação pra fazer a filha dele ser sequestrada, pro Batman fracassar de propósito na morte em resgatar a filha dele, pra poder ficar viciado no comprimido, pra poder ser usado. Quando o Batman encontra os sequestradores no apartamento deles, sabendo que eles poderiam contar que eles foram contratados pelo Dr. Porter, o General Slaycroft, ele aparece, né? Os 2 sequestradores, eles fogem pela varanda do apartamento e correm até um carro que tá no beco. O Batman, sem nenhuma outra opção, pega e arremessa uma geladeira de dentro do apartamento. Mas quando ele chega pra falar com os sequestradores, um atira no outro e outro atira, e vem um outro tiro e mata um dos outros sequestradores. Basicamente o que rola ali é uma pequena queima de arquivo. Só que o Batman tá drogado demais, lento demais,
burro demais pra perceber o que tá acontecendo. Ele só se lembra de ter ouvido alguém chamando o nome dele, ou melhor, chamando o nome do Batman, e depois os disparos. E ele não consegue fazer uma associação decente. Ele só fica confuso e perdido. E ao longe ele vem ouvindo a sirene da polícia, então ele acaba fugindo dali o mais rápido possível, porque de alguma forma ele sente que se ele continuar ali, ele vai ser culpado. Então ele vai até o departamento de polícia pra falar com o Gordon, que é o amigo dele, e ele tá preocupado, mas ele não tá preocupado de um jeito normal, ele tá preocupado, ele sente que ele precisa de um amigo, então ele tenta puxar um assunto pessoal com o Gordon, só que a relação deles não funciona assim. O confidente dele não é o Gordon, era pra ser o Alfred, só que ele mandou o Alfred embora, então, bem, ele não tem muito o que fazer, né? Ele simplesmente volta pra mansão, volta pra Batcaverna, se balançando com o arpel dele, só que agora ele já não sente mais nada. Ele já tá tão dopado de remédio e de poder e força e vigor e etc, que ele não sente nada. O que é bem realmente uma analogia ao vício em drogas, sabe? Ele já usou tanto dessa droga que nada mais causa êxtase, nada mais causa empolgação. Ele só tá vivendo no piloto automático. E isso é deprimente pra caramba. Quando ele volta pra mansão, já sem o Alfred, ele volta pra se exercitar, porque, de novo, esse é o condicionamento físico que ele tá agora, o condicionamento psicológico dele é só malhar e bater nos outros. Então ele tá ali levantando peso, tentando lembrar do que aconteceu, por que ele ouviu aquele disparo, por que chamaram por ele, por que... Ele conhece aquela voz, mas ele não consegue nem concatenar um pensamento, porque ele ficou fraco. O efeito do comprimido já passou. Já tá na hora de usar outro comprimido. Aquilo ali já se passaram alguns dias, mas você nem percebe. Ele já tá sem comprimidos novamente. Então ele volta e já arromba a porta do Dr. Porter e fica: beleza, cadê o comprimido? Cadê a droga? Ele: não, calma aí, cara, eu ainda tô terminando a próxima dose. Por quê? Tu tá preocupado? Tu tá desesperado? Tu não consegue aguentar mais alguns dias? E o Batman: não, eu consigo. Eu preciso só de umzinho. E aí vem a pegadinha, né? O Dr. Porter vem diminuindo os comprimidos do Batman pra tentar domesticar ele, como eu falei. Então, em troca de mais suprimentos de comprimido, é a hora de chegar no próximo passo do plano do Dr. Porter e do General Slaycroft. O Dr. Porter fala pro Batman que só vai fornecer comprimidos se ele realizar uma pequena missão pro general. E o general fala o seguinte: olha, nós estamos falando de segurança nacional, nós estamos falando de bem pro povo, pra população, pra nação americana, pro povo dos Estados Unidos, e para isso nós não podemos deixar que nenhum desses fracos traidores da pátria estraguem os nossos planos. Batman, nós precisamos que você acabe com a maior de todas as ameaças. Nós precisamos que você mate James Gordon. E aí o Batman tem um lapso de julgamento. Ele finalmente percebe que tem alguma coisa errada. Basicamente, depois do atentado com o carro, da situação ali dos sequestradores que foram mortos e da confusão mental do Bruce, o Gordon continuou investigando e chegou à conclusão de que os sequestradores trabalhavam pro General Slaycroft. Ou seja, é o que eu falei, a situação inteira foi armada. Só que o Gordon estava chegando perto demais. E alguns contatos do exército contaram pro Slaycroft que o Gordon estava investigando. Então a única forma de resolver o problema e se livrar de dois coelhos com uma cajadada só era botar o Batman pra ficar ainda mais viciado e matar o Gordon. Só que o julgamento moral do Bruce é forte o suficiente pra ele chegar até o Gordon e falar: olha, mandaram eu te matar. Foi o General Slaycroft e o Dr. Porter. Eles estão em casa nesse exato momento e eles acham que eu vou te matar. Eu preciso que tu me ajude a prender eles, porque senão a gente não vai conseguir ir pra lugar nenhum. E aí o Gordon: tá, beleza, vamos lá. Quando o Batman chega, ele tenta prender os dois, só que o Dr. Porter parece que já tava preparado pra isso. Ele só: ah, tá, mas tu não vai querer isso daqui, não? Ele tira um pacote de comprimidos e joga assim no arbusto. E o Batman deixa os três fugirem, desesperado pelo comprimido. Ele fica igual um cachorro revirando lixo procurando comida, sabe? Ele fica ali desesperado pra pegar o comprimido, e quando ele pega o comprimido, ele vê os três fugindo e fica: cara, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu deixei 3 criminosos escaparem. Eu tô perdido. Quando o Bruce finalmente percebe em que lugar ele realmente tá, psicologicamente, mentalmente, ele resolve se libertar. E isso pra mim é um momento muito poderoso dentro dessa história, porque assim, você se viciar, você falhar, é fácil. Agora, o que é difícil é você admitir o seu erro e tentar melhorar a partir daí.
o Bruce, depois de acho que quase 4 ou 5 meses sem falar com o Alfred. Eu gosto de acreditar que existe esse time skip porque a história não deixa muito claro quanto tempo se passa, certo? É só lá no começo mesmo das horas lá que ele ficou acordado. Mas assim, depois do que parece que foram 6 meses sem falar com o Alfred, o Bruce, ali naquela situação ainda de ter revirado o lixo, revirado a sarjeta pra encontrar comprimido, ele se livra de todos eles antes que ele caia em tentação pra usar novamente. E ele pega um telefone público e liga pro Alfred e fala: Alfred, por favor, me ajuda. Ele implora. E é um quadro muito belo, porque você vê o Batman quebrado, literalmente. Tá ali, a moldura do quadro é maravilhosa, cara. É o Batman num telefone público quebrado, falando que ele precisa de ajuda. Então, a forma do Batman se curar é pedir ajuda do pai dele, sabe? Ele conta com o Alfred pra isso. Ele pede pro Alfred voltar. Ele pede pro Alfred ficar vigiando ele e fala que ele precisa fazer um detox. O Alfred tranca ele na Batcaverna por 1 mês, não deixa ele sair de jeito nenhum, e nesse 1 mês o Bruce vai ter que se virar com a abstinência, porque ele sabe que ele vai ter uma crise de abstinência, afinal ele ficou drogado. Enquanto isso, o Dr. Porter e o General Slaycroft e o Timothy Slaycroft, o Júnior, né, no caso, vão até uma pequena ilha do Caribe, né, que ela é pouco popular na mitologia do Batman, chama, como é que é o nome? Santa Prisca. É uma ilhazinha, assim, que não tem a menor relevância. Com certeza não tem nada a ver com um cara que usa máscara de luta livre, uns tubos verdes, é bombado e matou o Alfred no canon atual da DC. Né? Definitivamente essa ilha não é importante pra lore do Batman. E dentro dessa história, enquanto o Bruce passa esse 1 mês de isolamento se recuperando, eu tô chutando que seja 1 mês, mas eu acho que foi um pouquinho mais. Enquanto ele fica nesse tempo de recuperação, o Dr. Porter ele vai evoluindo a fórmula dele e vai trabalhando em algumas transformações profundas no pobre Timothy Slaycroft. O menino tinha conhecido uma garota ali naquela ilha, ele começou a se apaixonar, deu uma cortejada, ela cortejou de volta, eles estavam se namorando. Mas isso pro General Slaycroft era um sinal de fraqueza. Então, agilizando o processo de evolução da fórmula do Dr. Porter, eles começam a fazer cirurgias e enxertos no pobre Timothy Slaycroft. Ele deixa de ser uma pessoa e vira um tanque zumbi humano. Ele se torna um monstro. E o passo final para concluir essa transformação do pobre Timothy era matar a namorada dele. Porque, segundo o General Slaycroft, isso era um sinal de verdadeira força. Ele não poderia jamais tolerar que o filho dele fosse um fraco que cedesse aos impulsos de uma mulher. Assim como ele cedeu aos impulsos da mãe do próprio Timothy. Basicamente ele matou a mãe do Timothy, tá? Isso fica bem, bem claro. Ele é misógino e louco. Então ele matou a mãe do Timothy e queria que o Timothy fosse um homem, de fato. Um homem viril, macho, que só anda ao redor de outros homens viris e machos e bombados e suados e musculosos e... Enfim. Macho é isso, não brinque serviço. Macho é robusto, macho é roliço. Voltando pro Bruce, né? O Bruce finalmente ressurge das sombras de dentro da Batcaverna depois de 1 mês, magro, cansado, mas livre. Ele superou o vício, ele superou a agonia, ele superou o desespero e ele superou o luto. Ele aceitou o que aconteceu com a Cici Porter. Ele entendeu que falhar faz parte. Ele entendeu a importância de se dar tempo ao tempo, de entender as coisas como elas são. Então agora, depois de finalmente se recuperar, de ter se livrado das drogas, é hora de voltar a repor o condicionamento físico dele, voltar aos hábitos regulares e saudáveis dele de tomar sol, se alimentar corretamente, se exercitar corretamente, estudar, aprender e se aprimorar para poder fazer finalmente o seu rematch com o Dr. Porter e o General Slaycroft. Depois de todo esse preparo, depois de todo esse treinamento, ele vai até o comissário Gordon. Aqui na época eu não lembro se ele é capitão ou se é só detetive. Eu lembro que ele tem uma sala própria. E fala, olha, lembra daquele caso que a gente trabalhou alguns meses atrás? Com o General Slaycroft e o Dr. Porter? Então, eu tenho uma pista do paradeiro deles. Algumas fontes me disseram que eles estão em Santa Prisca. Eu preciso de ajuda pra chegar até lá, tá? A gente tem que prender esses caras porque eles fizeram um negócio absurdo que pode acabar com a raça humana, basicamente.
provavelmente. E o Gordon, tá, beleza, eu vou ver o que eu posso fazer, mas assim, tá fora de jurisdição, né? E aí, ok, o Batman e o Alfred fretam um avião e vão até Santa Prisca. Chegando lá, o general Slaycroft já tava preparado pra qualquer coisa que pudesse acontecer. Tanto é que ele recebe o Alfred e o Bruce com um antiaéreo, sabe? Mas ok, toda história em quadrinhos precisa de alguma parte meio extrema, sabe? Jojo que eu diga. Mas enfim, a questão o avião é explodido, o Alfred cai num canto da ilha e o Batman cai em outro. E é bom lembrar que nessa época, o Bruce Wayne não era esse bilionário famosão que o mundo inteiro conhece. Então, em alguns trechos ele tá sem máscara, mas as pessoas não sabem quem ele é. E isso é bom, isso ajuda a manter a contextualização da história, sabe? Eu sei que o Batman, ele sai pela floresta de Santa Prisca, sobrevivendo, enfrentando capangas e tal, até que aparece um outro helicóptero no céu, falando o seguinte: olha, Batman, a gente encontrou seu pequeno aliado, se você quiser salvar ele, você vai ter que vir até tal lugar. Quando o Batman chega lá, eles prepararam uma mega armadilha. Eles furaram os tornozelos do Alfred para jogar sangue no mar, e amarraram ele a 2 tocos e falaram o seguinte: olha, tu tem tanto tempo pra chegar até ele antes que os tubarões da ilha farejem e matem o Alfred. O cara que tá aí te ajudando, eles não sabem que é o Alfred, né? Eu usei licença poética aqui, mas enfim. E aí o Dr. Porter vem tirar onda com o Batman mais uma vez. Tu não vai querer teu comprimido? Eu tenho certeza que com comprimido você consegue. O Batman: não vou cair nessa. De novo não. Então ele entra no mar, ele vai atrás do Alfred, ele ajuda o Alfred, quebra um pedaço de tronco que tem ali, ele mata um tubarão dentro da história, rouba um barco de outros pescadores e usa um repelente de tubarão pra fazer com que o Alfred consiga se salvar. Ele manda o Alfred ir embora da ilha e procurar ajuda, enquanto ele fica pra enfrentar os dois. Só que aí acontece uma parada um pouco menos previsível. Ele é obrigado a lutar com o Timothy. Só que o Timothy, como ele agora é um zumbi... Como foi que eu descrevi? Ele é um zumbi estranho. Ele acaba ganhando do Bruce. O Bruce é derrotado e levado pro castelo onde o general e o doutor estavam se abrigando. E lá acontece a última tentação do Batman. O Dr. Porter deixa ele preso e fala pra ele: olha, tu tem um estoque de comprimidos se tu quiser usar, e a gente vai te deixar trancado aqui. Em 24 horas essa torre inteira vai inundar, e a única forma de tu sair é levantando aquela porta que pesa 870 quilos. E tu só vai conseguir sair dela usando esses comprimidos. Só que aí que tá, a pegadinha é que esse comprimido é muito mais viciante que o anterior. Tomou, tu vai estar na minha mão. E ele é largado lá pra sobreviver. Só que, enquanto ele tá ali, ele lembra da criatura miserável que ele se tornou. Ele lembra da criatura sofrida que ele virou naquela crise de abstinência. Ele virou uma figura desumana, e ele jamais ia deixar isso acontecer de novo com ele. Nunca na vida dele ele ia deixar outra pessoa fazer com ele o que aconteceu naquela vez. Então ele improvisa de tudo quanto é forma, pegando tijolos de concreto, uma cadeira, lençol, corda. Ele faz de tudo para criar um contrapeso na porta, e ele seria o peso final. Ele faz um último esforço, sobe a porta, escapa e consegue fugir daquela armadilha mortal, usando a inteligência e não a força bruta. E agora ele estava preparado para acabar de vez com os dois. Só que, enquanto ele está escapando, ele acaba encontrando o general e o doutor numa situação que ele não esperava. O general ficou louco de vez e resolveu trair até mesmo o Dr. Porter, que ajudou ele até ali. O Dr. Porter tá sendo torturado. O general quase arranca um joelho dele com uma faca. E ele tá sendo torturado porque o general invocou que o doutor ia passar a perna nele, já que o doutor estava tomando outros comprimidos diferentes que permitiam que ele ficasse mais inteligente. E aí o Batman, presenciando aquilo, e antes que o general matasse o doutor, ele invade a sala e luta contra o general. Só que o general chama o próprio filho pra lutar contra o Batman. Só que no meio da luta, o doutor, tentando se vingar do general, volta no gravador onde o general tava tentando pegar a receita da fórmula dele e dá play num trecho muito específico, onde o general fala sobre o filho dele matar ele. E isso é suficiente para que o pobre Timothy Slaycroft, agora transformado em um monstro, pare de lutar com Batman e siga as ordens do pai. Ele vai e mata o general Slaycroft. E tudo que o Batman pode fazer é assistir enquanto o doutor fica ali tentando provocar o Batman uma última vez, falando: eu tenho certeza que você fugiu da cadeia usando um desses comprimidos, não foi? Você não teria como sair de lá sem os comprimidos. E o Batman: não, tá aqui, ó.
Todos eles estão aqui. E o doutor fica ali, confuso, sem entender nada. Mas é assim que acaba a história. O doutor foi derrotado, o general morreu e o pobre Timothy ficou órfão. O Alfred, quando fugiu, conseguiu, graças a uma técnica de imitação muito boa que ele tem do Batman, ligar pro Gordon pra ir até, acho que o porto de Gotham, alguma coisa assim, esperar enquanto o Bruce retornava com os reféns e as vítimas, né? Ele chega em Gotham, o corpo do general é entregue, o Timothy também é entregue e o Dr. Porter é preso. E mais tarde, já no escritório do Gordon, o Bruce fica sabendo que o Dr. Porter morreu na cela, porque ele tinha pego um dos últimos comprimidos que sobrou, porque ele esperava se libertar na cadeia. Só que o que ele não contava é que a fórmula estava forte demais e acabou provocando um infarto. Ele ficou agonizando alguns dias ali e acabou morrendo. Então, no fim, tudo isso não serviu pra absolutamente nada. E é interessante pensar nessa história como sendo nada mais, nada menos do que um grande dilema sobre o próprio ego, sobre, como eu falei, os estágios do luto, como você lida com o luto, no caso do Bruce, como as diferentes interações entre pais e filhos podem ser demonstradas através de limites e apoio. Digamos assim, o Timothy Slaycroft era visto como um merda pelo pai dele, porque o pai dele é o típico machão porradeiro. O Dr. Porter não deu a mínima pra filha dele, ele não amava a filha. Mas o Alfred, ele deu espaço quando ele achou que o filho dele sabia o que estava fazendo, quando ele sentiu que o filho dele precisava de um choque de realidade, mas ele voltou e acolheu o filho dele quando o filho dele mais precisou. E eu acho que é isso que torna essa história tão incrível. Você tem várias frentes, você tem a questão do vício, do herói não se sentindo suficiente, tendo que apelar para um recurso extra só para perceber que aquilo ali não vale a pena, porque pegar atalhos não é a solução ideal. Você tem pais e filhos tendo dilemas sobre como lidar com os problemas e como se entender como pessoas e como parentes. E você também tem a questão de como você lida com os problemas da vida, do dia a dia e as perdas de uma forma saudável, de uma forma decente. E é por isso que eu acredito que Batman Veneno é uma história maravilhosa do Batman, que é muito subestimada. Então fica aí a minha recomendação de leitura. Lembrando que os meus vídeos não servem para substituir nenhuma leitura, certo? Eu comento as histórias, eu faço análises de coisas que me chamam a atenção e eu recomendo que vocês leiam. É esse o meu trabalho, eu indico, entendeu? Eu não quero de forma alguma substituir a leitura aqui, porque eu acredito que lendo a história, ou vocês vão tirar uma conclusão diferente, ou vão ter uma experiência muito mais bacana do que só assistir o vídeo, beleza? No mais, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser apoiar o canal, lembrando que tem um tempinho já que eu não lanço vídeo, você pode estar doando nesse Pix que tá aí na tela, assinando Seja Membro, ou simplesmente deixando o like e compartilhando o vídeo para outras pessoas assistirem. No mais, eu sou o Tassi e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima e tchau!